Pregação da Palavra de Deus nesta noite, reverendo Gabriel Almeida, nosso pastor auxiliar. Que a graça e que a paz de Cristo Jesus esteja com todos os irmãos. Amém? Meus irmãos, nesta noite o Senhor tem colocado no nosso coração alguns temas de relevância para o povo de Deus. E nessa noite nós vamos observar o que o profeta Ageu tem a nos falar e a falar aos nossos corações. Falou ao meu, tenho certeza que pela instrumentalidade do Espírito Santo falará também à igreja do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, nos versos que leremos de 1 até o verso 11. Ageu, capítulo 1, versos de 1 até o verso 11. Ageu, capítulo 1, de 1 a 11. Quando você encontrar, fique de pé para lermos em reverência a palavra de Deus. Você que puder. Ageu 1, de 1 a 11. Livro do profeta Ageu, antes de Zacarias, depois de Sofonias. Livro pouco visitado às vezes nas nossas comunidades, mas com ricas lições para as nossas vidas. Ageu, capítulo 1, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo na sua Bíblia. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós humildemente vimos à Tua presença, como desde o princípio deste culto, para Te dizer que Tu és santo. E Te pedir, Senhor, a Tua orientação para a mensagem que o Senhor tem aos nossos corações nessa noite.
não nos permita, Senhor, de forma alguma dificultá-la, mas comunica com graça, comunica, Senhor, com iluminação a tua vontade, os teus recados para a tua igreja, a começar por mim. Nosso pedido é esse para ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Primeiro eu, depois o Senhor. Eu pensei em uns 10 títulos para botar nesse sermão. Uns que iam ficar mais bonitos, outros que iam ficar mais silabicamente organizados. Mas Deus falou, é esse título, não tem jeito. Primeiro eu, depois o Senhor. E o subtítulo que Deus colocou no nosso coração aí para acrescentar ainda nessa temática: desculpas antigas para não priorizar o reino de Deus. Meus irmãos, quando a gente olha o livro do profeta Ageu, é importante que nós lembremos que 9 dos 12 profetas menores, assim relacionados na seção profética do Antigo Testamento, não menores por conta de sua estatura, mas sobretudo pela extensão dos seus livros. Os maiores todos nós conhecemos: Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías. E os menores, eles vão então ter uma ação diretamente de denúncia à desobediência ou à idolatria, ou quem sabe até à impunidade do povo de Israel. E 9 desses profetas menores, eles viveram e pregaram antes do cativeiro. Apenas 3 viveram depois do cativeiro, dentre eles Ageu, somando-se ainda Zacarias e Malaquias. Muitos desses profetas, antes do exílio, predizeram, inclusive, da parte do Senhor, os 70 anos de castigo do Senhor em face da idolatria. A gente está quase chegando lá na nossa leitura continuada, se você tem observado com atenção. O último rei que está aí já relacionado é Jeoaquim. E logo em seguida, Nabucodonosor já invade no ano 585 a.C. e sitia Jerusalém, põe fogo no templo, o profana, o saqueia e leva os príncipes de Jerusalém para um cativeiro de 70 anos, bem como ainda muitos outros, além da nobreza. Então, esses últimos 3 profetas não estão diante desse contexto. Eles estão diante de um contexto totalmente diferente, um contexto onde eles precisam lidar com 2 gerações já de pessoas que retornaram da Babilônia. São pessoas que nasceram lá na Babilônia e estão voltando para Jerusalém a partir do decreto persa de Ciro, depois de Dario, para então autorizar as primeiras levas de judeus que retornaram do exílio. Ageu e Zacarias aparecem por volta da mesma época, cerca de 18 anos depois do primeiro retorno, quando a edificação do templo foi retardada por cerca de 16 anos. Você vai lembrar que Neemias, quando retorna a pedido ali e autorizado pelo rei persa, ele então tem um mandato e uma autorização do rei persa, que já tinha subjugado a Babilônia e a extinto, e agora a Pérsia era o grande império que governava o mundo da época. E ele governava, inclusive, dominava e oprimia aos judeus e aos palestinos ali naquela região. Então ele autoriza Neemias a retornar, depois a Esdras, e esses vão começando a recolher os recursos. Lhes é autorizado, inclusive, comprar os materiais, mas algumas oposições começam a surgir e a obra vai ficando parada. E é nesse contexto que chega Ageu para profetizar aos judeus que estavam em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, como está lá também no texto paralelo de Esdras 5:1, para reprová-los pelo seu descuido com a reconstrução do templo. O objetivo de Ageu e também de Zacarias, que é seu contemporâneo, é estimular o povo que estava ali em Jerusalém a reviverem a boa obra que tinha ficado parada e continuarem com ela de maneira vigorosa, apesar da oposição que enfrentaram para realizar essa reconstrução. Frequentemente, meus irmãos,
você se depara com placas anunciando obras públicas pela nossa cidade ou por outras cidades, para não sermos injustos, como pelo Brasil inteiro, anunciando obras com um prazo. Mas você também sabe que frequentemente esses prazos não são obedecidos, não é verdade? Nós nos deparamos com diversas obras públicas, exatamente como estava aqui o templo em Jerusalém, em estado de total paralisação. Nesta e em outras cidades, se informa um prazo para a conclusão, para a reforma, quem sabe, ou construção de um prédio público, mas esse prazo acaba se arrastando no tempo. Temos diversos exemplos muito próximos de nós que evidenciam essa triste realidade. No contexto de Ageu, nós vemos exatamente a mesma coisa acontecer, com a total paralisação da reconstrução do templo do Senhor por impressionantes 16 anos, entre 536 a.C., quando começou a obra com Neemias, até o ano 520 a.C., um estado de total indiferença do povo de Deus apoderou-se de cerca de 50 mil ex-exilados que já haviam retornado. Não tinha lá meia dúzia de gato pingado, mas não, já tinha 50 mil pessoas pelo menos, fora os que estavam dispersos e voltaram para Jerusalém com o retorno dos colonos ali, entre eles Neemias e Esdras. Assim que eles saíram do cativeiro, logo que eles chegaram lá, com Zorobabel, com Josué, que não é o Josué servo de Moisés, é outro Josué, eles levantaram um altar para logo retomar o quê? Os sacrifícios, que era uma coisa que estava paralisada durante 70 anos. Enquanto eles estiveram na Babilônia, e aí que surgem inclusive as sinagogas, eles não podiam mais prestar sacrifício. Quando retornam, o templo está em ruínas, que foi como Nabucodonosor deixou. E eles constroem só um altarzinho, medíocre, na medida das possibilidades, e ali eles iam prestando os sacrifícios. Voltou, pelo menos na aparência da parte cultica do povo de Deus. E um ano mais tarde, eles já tinham colocado os alicerces do templo, como está lá registrado em Esdras 3:10. Para os menos otimistas, essa obra terminaria muito mais rápido do que terminou de fato. Sabe quanto tempo levou? Depois já dessa chamada de atenção de Deus aqui por meio de Ageu, levou 70 anos para ser reconstruído totalmente o templo. 70 anos, parece que esse número persegue o povo judeu. 70 anos de cativeiro, depois 70 anos para reconstruir o templo. Era muito provável, meus irmãos, que essa obra fosse terminada em 5 anos, mas sendo intimados com uma proibição persa que surgiu logo depois do começo da obra, eles não continuaram mais a obra, mas também não resistiram, cederam de maneira fácil e se colocaram diante dessa proibição que para eles foi bastante conveniente. Isso poderia servir como desculpa, mas depois disso, quando a violência dos persas ou dos opositores, como Sambalat e Tobias, tinha diminuído, eles continuaram indiferentes. Deixa estar. Se a gente começar a mexer de novo, os persas vão nos pressionar, vão nos oprimir novamente, quem sabe até nos prender. Então, diante desse pretexto, a obra continuou parada. Matthew Henry, comentando esse texto, ele afirma que embora aqueles que são empregados por Deus possam ser afastados da sua obra por uma tempestade ou uma tribulação, eles devem voltar a ela assim que a tempestade passe, porque Cristo dorme no barco. Esses judeus não fizeram isso. Eles continuaram perdendo muito tempo ali, até serem lembrados novamente do seu dever. Moody comenta também esse texto dizendo que seria injusto para com Ageu considerar que as suas mensagens só se ocupassem da reconstrução do templo. Ele começa desse ponto, é verdade, como lemos aqui no capítulo 1, mas ele prossegue falando da glória da presença do Senhor, o futuro estabelecimento de um reino que não teria fim de Deus na terra. Ele fala também ainda do juízo divino dos poderes mundiais ímpios e das bênçãos que aguardavam as nações que reconheciam a majestade de Deus. E no decorrer do seu breve discurso de 2 capítulos apenas, esse livro de Ageu
de fato tem essa marca do chamado à reconstrução. A sua denúncia ao estado de anestesia em que se encontrava o povo de Deus, o remanescente do povo de Deus em Jerusalém. E o livro de Ageu, mais precisamente no trecho que nós separamos essa noite, meus irmãos, nos traz uma mensagem urgente sobre indiferença e sobre a importância de priorizar a obra de Deus em nossas vidas. No capítulo 1, versos de 1 a 11, que nós lemos, nós somos confrontados com a realidade de um povo que negligenciou deliberadamente o seu ofício e a obra do Senhor em favor dos seus próprios interesses. Esse relato serve como um verdadeiro alerta para todos nós, sobre os perigos de colocarmos as nossas prioridades pessoais acima do reino de Deus. E nós vamos examinar nessa noite, com base nesse texto lido, algumas frequentes, mas também antigas, desculpas utilizadas por supostos servos de Deus para não se priorizar o seu reino e a sua obra. A primeira desculpa que eles apresentam aqui para dizer, primeiro eu, não Senhor, é a desculpa da procrastinação. No verso 2, leia comigo por favor em alto e bom som. Ele diz o quê? Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não veio ainda o tempo. Assim como o povo de Israel, muitas vezes nós temos adiado a obra de Deus, colocado para frente, sob a desculpa de que não veio ainda o tempo, como eles disseram aqui. Quantas vezes nós adiamos servir ao Senhor, compartilhar o Evangelho, obedecer a sua palavra, porque achamos que ainda não é o momento certo. A desculpa do não veio ainda o tempo reflete uma fortíssima tendência à procrastinação espiritual. O povo de Israel ia adiando. Esse ano ainda não, quem sabe no próximo. No próximo teve alguma intempérie, algum prejuízo na colheita, vamos deixar para o próximo. Ia deixando, e foi deixando e deixou. E adiou a reconstrução sob o pretexto de que não era o momento oportuno. E no entanto Deus os chama a considerar os seus caminhos. Diz no verso 5, considerai os vossos caminhos, destacando a importância de priorizar a sua obra hoje e não amanhã. E não no tempo que eu quiser decidir que vai ser o tempo certo. Deus disse, e é interessante, este povo, olha no começo do versículo 2, este povo, lá em 2 Crônicas 7,14, quando Deus deseja reconhecer a aliança que Ele faz com o povo que Ele escolheu, Ele diz, se o meu povo, sabe o que significa? O total desagrado de Deus com o povo que estava ali em Jerusalém, diante do seu menosprezo com a sua obra. Ele não chama o meu povo, como em outras oportunidades, ele diz, este povo. Parece quando ele chamava Moisés para uma audiência e dizia, Moisés, este povo só sabe murmurar, este povo reclama de tudo, sente saudade do Egito, eu os tirei com mão forte da opressão de Faraó, mas parece que eles querem voltar para lá. Pois eu vou dizer para você o que eu vou fazer, eu vou consumi-los com a minha ira aqui no deserto. E aí Moisés assume ali um tipo de Cristo, um intercessor compassivo, dizendo, Senhor, teu nome vai ser envergonhado, dá mais derrama a tua misericórdia com esse povo de dura cerviz. O que vão dizer do Senhor? O Senhor tirou eles de lá para morrer no deserto. Senhor, por amor do teu nome, esquece o teu povo, por amor do teu nome, tenha misericórdia desse povo. E assim Deus, que é tardio em irar-se, infinito em misericórdias, perdoava mais uma vez. Mas a sua justiça foi feita, e apenas 2 daquela geração entraram na terra prometida, nem mesmo Moisés. E Deus diz, este povo, não meu povo, mas este povo, a fim de mostrar o seu desagrado. E diziam eles, não veio ainda o tempo.
de reconstruirmos a casa do Senhor. Essa era a desculpa do povo, o que o povo oferecia para não reconstruir o templo do Senhor, a casa de Deus. De acordo com o seu modo de pensar, o templo não era apropriado, ainda não estava adequado. Na realidade, meus irmãos, a raiz da dificuldade se encontrava neles mesmos, e não em nenhuma outra circunstância. Já não havia perseguição, já não haviam fofocas ou resistentes no meio ali do povo. Eles já estavam muito bem estabelecidos com as suas casinhas, muito bem construídas e adornadas, mas a casa de Deus estava em completa ruína. O problema não era o templo. O subterfúgio está muito claro. E veja a artimanha audaciosa de quem resiste a priorizar o reino de Deus. Eles não dizem, não vou fazer. É muito mais honesto dizer, não vou fazer. Como na parábola lá dos 2 servos, o que disse, eu vou e não fez. E outro que disse, não vou, se arrependeu, foi e fez. Aqui seria muito mais franco. Eles disseram, não, a gente não tem interesse de construir a casa de Deus. Ficou um tempo em Babilônia, você já passou esse tempo. Vamos investir aqui nas nossas casas. Não. Por outro lado, eles usavam de pretextos para, um jogo de palavras, dizer, não é que eu não quero fazer, é porque ainda não está na hora. Ainda não chegou o tempo. Nunca era o tempo para esses rebeldes do pós-exílio. Alguém poderia achar, meus irmãos, que um lapso de 16 anos teria demonstrado a necessidade de um esforço da sua parte, mas o coração de quem não está pronto sempre vai encontrar uma desculpa. Na realidade, com a auspiciosa lembrança dos dizeres de John Owen, puritano inglês do século XVII, ele diz que a causa principal do esfriamento espiritual são os pecados acariciados no sótão do coração. Vou ler de novo. A causa principal do esfriamento espiritual são os pecados acariciados no sótão do coração. Entender que a causa dessa procrastinação é tão ou mais importante do que entender a consequência, que era a não reconstrução do templo. Porque estava o povo de Deus letárgico, porque acobertava-se na prática de pecados sutis. O pecado deles não era esse, não. Quando Neemias e Esdras voltam para Jerusalém, eles encontram um povo que estava casando-se em desacordo com as leis de Deus. Casamentos mistos. Eles viviam com uma profunda indiferença e negligência com os pobres e necessitados, contrariando a lei de Deus. Nós temos estudado aqui pelas nossas escolas bíblicas sobre as festas, e você lembra da lei da cega. Não podia se descurar totalmente a plantação, era para se deixar sempre para o órfão, para o necessitado, para o estrangeiro. Mas eles rapinavam as plantações, extorquiam os mais pobres e exploravam ao invés de ajudar aqueles que precisam. Não era só um povo que estava paradinho. Eu quero que você entenda quem era esse povo. Por que eles não estavam cumprindo com o seu dever? Eles agiam com corrupção e nepotismo, favorecendo quem é mais chegado, quem é meu parente, quem é meu amigo. O dia do descanso determinado pelo Senhor, que era o sábado, hoje é o nosso domingo, era desrespeitado por esse povo. E ainda agiam, não mais com os postes ídolos, os altos a deuses pagãos, mas ainda agiam com uma idolatria velada nos seus negócios, nas suas famílias, nas suas vidas, como nos descrevem Neemias e Esdras nos seus respectivos livros. Possivelmente, meus irmãos, quando nós estamos procrastinando ou dando desculpas procrastinatórias para priorizar a obra de Deus, possivelmente pode ser que você esteja convivendo com pecados muito sombrios e não revelados, e que tem nos escurecido a visão para
estabelecer biblicamente as nossas prioridades. Não priorizar a obra de Deus não é só um problema de não priorizar a obra de Deus. Há algo por trás que esconde esse tipo de desculpa, com a licença da palavra, esfarrapada. E por que não dizer, atentadora contra a santidade de Deus. Vamos evangelizar a cidade, igreja. Mas, pastor, ainda não veio o tempo. Ainda não é o tempo certo. Vamos reformar, queridos, o nosso templo e as instalações da nossa igreja, mas ainda não veio o tempo. Vamos investir em missões, engajar a igreja em projetos missionários que visem alcançar os eleitos do reino em essa cidade. Ainda não veio o tempo, pastor. Vamos nos comprometer de fato e parar de brincar que somos crentes? Ainda não veio o tempo, pastor. Ano que vem é o ano da minha virada. Ano que vem vai dar certo. Meus irmãos, eu diria como Jesus para aquele jovem, dizendo: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que tens para dar. Tem gente com o celeiro cheio, mas com a alma vazia, mas cheia de desculpas como essa, procrastinação. A resposta que tem sido repetida domingo após domingo também é reveladora de qual tem sido o nosso olhar sobre a prioridade que nós temos dado à obra do Senhor. Segunda desculpa que eles dão aqui: primeira, procrastinação. Segunda, a desculpa do autosserviço. Verso 4, lê comigo. O que diz? Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Quando o povo de Israel priorizou a construção e o embelezamento das suas próprias casas, em detrimento à casa do Senhor, demonstraram uma mentalidade que nós chamamos de autosserviço. Primeiro eu, lembra do título do sermão, depois o Senhor. Eu tenho que servir a mim mesmo primeiro, pastor. Se der, aí eu vou ajudar na igreja. Mas antes eu tenho que reformar minha casa, eu tenho que trocar o carro, eu tenho que investir alguns dividendos, criptomoedas, ou em banco da dívida ativa, enfim. Depois, aí vai sobrar alguma coisa, eu vou dar um jeitinho, do que sobrar eu vou oferecer para o Senhor. Eles estavam mais preocupados, queridos, com o seu próprio conforto, com o seu próprio bem-estar, do que com a vontade de Deus e com o serviço da sua obra. Da mesma forma, muitos de nós colocam os seus interesses pessoais antes do reino de Deus, negligenciando a nossa responsabilidade enquanto servos do Senhor que nós somos. Warren Wiersbe lembra que a incoerência do povo era assustadora. Ele comenta que ainda não era a hora de construir a casa de Deus, mas era a hora de construir suas próprias casas. E algumas pessoas já haviam construído não apenas habitações comuns, mas casas apaineladas. O que é isso, pastor Gabriel? É uma casa com panela? Casa apainelada eram casas de reis, feitas de cedros, não é? Nos seus lambris, coisa luxuosa. As casas de muitos deles, obviamente que não de todos, estavam apaineladas, do tipo que os reis construíam para si. Esse registro você tem lá em 1 Reis 7:3 e 7 e Jeremias 22:14. Os reis de Israel e de Judá mandavam construir seus palácios apainelados, forrados com cedro. Do Líbano, que contraste tenebroso. O templo em ruínas, desolado, devastado, sendo visitado por raposas da noite, ao lado de habitações particulares acabadas, enfeitadas e muito bem valorizadas dos ex-exilados. A pergunta do profeta: acaso é tempo?
Ainda não chegou o tempo de reconstruirmos. Ele responde de uma maneira gritante: e acaso é tempo de vocês terem as casas mais belas de toda Jerusalém? Com um golpe magistral, Ageu desmascara a indiferença, o egoísmo e a desobediência de toda uma nação. As casas apaineladas eram casas meticulosamente adornadas, provavelmente, como eu disse, com lambris de cedros que apenas se encontravam em palácios de reis do mundo antigo. Considerando que essa madeira era cara e não era comum na Judéia, provavelmente foi uma madeira que foi importada, aumentando ainda mais as taxas e os custos desse tipo de material. O seu uso era um sinal de luxo. E a pergunta, quando Ageu os confronta dizendo: acaso é tempo? Ele revela onde está o coração do povo. Me lembra de Mateus 6:21, quando Jesus diz: aonde está o teu coração, ali também se encontra o seu tesouro. O povo estava totalmente distante, meus irmãos, daquela preocupação para com a casa de Deus, com uma elogiável preocupação que, do contrário, teve Davi, lá em 2 Samuel 7:2, caminhando totalmente ao contrário desse desprezo que eles tinham. Veja só, a preocupação de Davi era outra. Ele disse ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, casa painelada, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Eu não admito. E mandou recolher todos os profissionais. Deus disse: você não vai construir, é teu filho. Tua mão está suja de sangue, mas eu vou te permitir preparar todo o terreno. Comprou um monte, a eira de Araúna, dos Jebuseus, onde se chama Jerusalém, uma cidade lá no alto. Está pronto o terreno. Mandou chamar profissionais, os melhores cortadores de madeira, os melhores artífices, para construir os utensílios, as colunas e tudo com a melhor qualidade. E o seu filho se encarregou dessa glória, da parte do Senhor, de poder construir o templo. A preocupação dele é que a casa dele era bonita, mas a do Senhor estava no meio de umas cortinas no tabernáculo. A preocupação dos judeus depois do exílio era com a sua própria casa, o templo que fique na ruína. A gente tem uma mesinha ali para oferecer um sacrifício de vez em quando, está tudo bem, já está bom. Da mesma forma, meus irmãos, muitas vezes, e não poucas, nós temos priorizado os nossos próprios interesses e o nosso próprio conforto, em vez da obra do Senhor. Como sabiamente anotou João Calvino, quando diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É evidente que as prioridades de Israel não estavam na ordem correta. Idolatravam os seus próprios interesses. Chama-se egolatria. E essa é a desculpa do autosserviço. A desculpa de quem tem em mente a prioridade, que é você e a obra de Deus, se der. As igrejas locais hoje não muito se distinguem desse remanescente judeu ali em Jerusalém. É um fato. Não consegue se expandir um orçamento para missões mundiais, pois nunca há fundos. Nunca há. Isso porque diversos membros de igrejas insistem em não acreditar nas promessas de Deus. Lá de Mateus 6:33, quando diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas? Tem gente que usa isso aí, bota até no carro, como um amuleto. Vou para a igreja todo domingo, então todas as coisas. O texto não diz todas as coisas, diz todas estas coisas. Tem um pronome de designação aí. O que é estas coisas? Esse pronome definido. O que comer, o que vestir e o que beber. O texto imediatamente anterior, lá em Mateus 6, diz: não andeis ansiosos
com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Não é? Olhai para os lírios do campo, não trabalhem nem fiam, eu porém vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão belamente. E os pássaros do campo? Da mesma forma, nada fazem, mas todos os dias o seu Pai vos dá o que comer. Não fará muito melhor com os seus filhos? Mas tem crente que não acredita nisso, insiste em desacreditar das promessas, não colocam Deus em primeiro lugar na sua contribuição, agindo para com a obra de Deus sempre como estes das desculpas do autosserviço. Não, pastor, é porque eu tive que pagar umas contas que vencem logo no começo do mês. Dá vontade de dizer assim, eu sei, as da igreja também. A conta da luz, para que você tenha um ar-condicionado aqui, para cultuar o Senhor com conforto. Não é? Nós temos divulgado aos irmãos, semanalmente, a quantidade dos materiais distribuídos a título de evangelização. Mas isso não é de graça, tem um custo. Essa semana, com o nosso diácono Edson, na qualidade aí de representante da junta diaconal, foi pedida uma nova remessa, porque uma só já não está dando. R$370. E já está pago. Mas no final do mês, a prefeitura, o governo, a presidência da república, não manda para a igreja nenhum tipo de recurso. E por isso, conta a igreja com aqueles fiéis que colocam a obra de Deus em primeiro lugar. E não dão o que sobram, mas dão as primícias. Muitos agem com o coração duro, sonegando o seu dízimo, contribuindo, quando contribuem com muito pesar no coração. E quando nós comparamos, meus irmãos, os padrões do terceiro mundo, por assim dizer, os cristãos dos países ditos de primeiro mundo, estão vivendo em meio a luxos, mega igrejas. E, no entanto, suas ofertas são extremamente pequenas e suas dívidas são enormes, podendo toda essa riqueza ser usada para coisas que na realidade importam. Esse é um fenômeno, pesquisando para a elaboração desse sermão, que tem envergonhado cada vez mais o Evangelho de Cristo. Nos Estados Unidos estima-se que 12% das igrejas evangélicas, ou pelo menos que se dizem evangélicas, têm dívida com tributo com a Receita Federal Norte-Americana ou com o governo em alguma instância. Pode ser no município, no estado, no condado, como eles se distribuem lá. Quando devia ser o exemplo. A igreja, tudo em dia. Mas para satisfazerem estruturas, métodos, endividam-se e não investem no que interessa. Igrejas, por exemplo, na África, que reúnem-se em estruturas de barro e estão com pessoas ali se enfileirando para, com sede pela palavra de Deus, ouvir o evangelho da salvação. E não tem uma cadeira para sentar, mas estão sendo salvas, estão sendo alcançadas. Igrejas na Indonésia sendo fechadas pela perseguição do governo, ou no Oriente Médio, onde precisam se reunir novamente, às escondidas, correndo risco de serem descobertos e mortos pelas entidades terroristas, como o Estado Islâmico. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, meus irmãos, nas nossas vidas, e nós damos a Ele o que é de direito, sem desculpa de autosserviço, nós abrimos uma porta para o enriquecimento espiritual e para o tipo de mordomia que honra o nome do Senhor. Um século depois do ministério de Ageu, dessa denúncia que ele faz a essa despriorização que o povo dava às coisas do Senhor, o profeta Malaquias, que é o último aí da sequência profética, depois só João Batista, para preparar o terreno para o nosso Salvador, Malaquias vai acusar de novo o povo do mesmo problema. E mais grave ainda, de estarem roubando a Deus dos dízimos e nas ofertas.
Se nós agimos assim, nós estamos automaticamente nos privando das respectivas bênçãos. Malaquias 3, de 7 a 12, não fala só de maldição, fala de bênção, fala de céu aberto. Olha só que semelhança com o texto que nós acabamos de ler em Ageu. Deus explica, vocês sabem por que vocês não estão tendo colheita? Eu mandei cerrar os céus, e mandei ser infértil o teu campo e os teus animais, para que vocês entendam que a minha casa está em ruínas, e as de vocês estão maravilhosas. Então vocês vão ver o que vai acontecer. Nada do que vocês fizerem vai resultar em prosperidade. Mas, no entanto, meus irmãos, por mais que nós estejamos falando aqui de uma realidade do 6º século antes de Cristo, essas palavras ainda precisam ser ouvidas hoje. E a terceira e última desculpa dada aqui, meus irmãos, está no verso de número 5 e verso de número 6. A desculpa da insatisfação. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, ou num saco furado, vazio. Ageu descreve aqui justamente as consequências da negligência espiritual do seu povo, resultando em insatisfação e escassez de recursos em todas as áreas da sua vida. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós colocamos os nossos interesses pessoais acima dos interesses do nosso Deus, nós experimentamos categoricamente uma vida vazia, sem sentido e insatisfatória. Como disse certa vez John Bunyan, o autor do Peregrino: você tem sido corrompido pelo mundo quando os seus interesses se tornam mais importantes que a obra de Deus. Agora, para que o castigo fosse correspondente ao pecado do seu povo, a negligência, a frieza, a indiferença, Deus ainda os manteve em dívida, para que entendessem que enquanto eles não obedecessem o Senhor, não amassem a sua obra e a sua lei, eles iam continuar investindo em sacos furados. Tudo que eles ganham se perde mais rápido do que receberam. Deus lançou sobre eles tal juízo por não edificarem a sua obra. Eles tinham consciência da aflição do juízo, e todos reclamavam ali desse clima intempestivo, das grandes perdas que sofriam nas suas colheitas, do seu trigo perdido, do seu gado que morria, do declínio do seu comércio. Mas eles não tinham consciência da causa do juízo e do motivo dessa controvérsia de Deus com eles. Mas como que nós estamos plantando? O Senhor nos prometeu que daria a fertilidade do campo, como aos nossos pais e aos nossos antepassados, e nada que a gente faz tem sucesso. E Ageu é usado por Deus para dizer: sabe por que não dá? Olha a casa de Deus, isso é sucesso. Olha o meu templo como é que está, olha a minha obra como é que está, e vocês querem ter sucesso? Tendes semeado muito e recolhido pouco. Ageu fala aqui de uma denúncia de um povo que era trabalhador, não era um povo preguiçoso, era preguiçoso para as coisas de Deus, para as suas próprias não, eram labutadores, semeavam muito, mas a colheita era pouca. Comiam, mas nunca se fartavam. Bebiam, mas não saciavam a sua sede. Vestiam-se, mas sofriam de frio, não se aqueciam. Aqueles que recebiam salários, recebiam para colocarem num saco furado ou rasgado. A ideia é exatamente essa, se perdendo pelo caminho. Tudo que recebiam, ia embora. E daí exatamente vem a expressão que todos nós conhecemos, já está até caindo em desuso com a instituição do Pix, mas que era do cheque sem fundo. Originou-se dessa expressão de Ageu, o saco furado.
no verso 9 ele retoma essa mesma ideia, ele diz: vocês esperaram muito, porque eles tinham uma audácia de entender, façamos o que fizermos, Deus não apartará de nós a sua misericórdia, a prosperidade, porque nós somos o povo de Deus. Eles se louvavam disso, pensavam que Deus nunca ia se entristecer ou fechar os céus para com as suas colheitas, mas o resultado foi totalmente outro. Ageu retorna a esse tema das consequências desastrosas pela sua negligência com as coisas espirituais. As suas coisas materiais estavam em declínio, porque as coisas espirituais também estavam. Tal negligência tinha um efeito direto nos assuntos temporais, e embora eles tivessem muita esperança de colheitas abundantes, por isso estavam trabalhando cada vez mais e cada vez mais, essas expectativas todas foram frustradas. Pouco havia para exibirem aos seus clientes, apesar do seu grande dispêndio de energia. E no verso 9, Deus diz que com um assopro ele dissipa o pouco que eles ganhavam, para não valer nada. Sabe o que Deus quer dizer para o seu povo aqui? Pode trabalhar, pode dar duro no campo, pode usar as melhores estratégias agrícolas, mas eu sou o Senhor. É eu que digo para o campo: cresce, e eu que digo também: fica. É eu que dou fertilidade, é eu que digo, é eu que mando, é eu que sou todo-poderoso Deus. Não adianta, trabalhem, 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 mas se não me agradarem, não tem prosperidade para vocês, não tem sucesso para as coisas que vocês fizerem, não tem boa mão e misericórdia da minha parte, tem juízo. Priorize as coisas de vocês, e eu vou priorizar a minha justiça. E tem céu fechado, e tem gado infrutífero, infértil. E quando a gente reflete, meus irmãos, sobre os versos 5 e 6, essa desculpa da insatisfação, é possível que a gente se depare com a nossa própria realidade, de estarmos experimentando uma vida de escassez, ainda que temporária, ou insatisfação porque priorizamos os nossos próprios interesses ao invés da obra de Deus. E como essa insatisfação se manifesta na tua vida diária? Como é? Na falsa impressão de muitos que devem aguardar estabilizar suas vidas, seus relacionamentos, seus negócios, seus estudos, para somente então, quando tudo estiver arrumado na minha vida, se der, eu vou me dedicar no trabalho do Senhor. Eu ouvi certa vez uma irmã na igreja os seguintes dizeres: pastor, eu não estou frequentando muito a igreja porque eu estou focado em ser aprovada em um concurso público. Nas primeiras 3 tentativas que ela fez, foi reprovada. Algum tempo depois, essa desculpa foi atualizada, que aí já não era mais para se preparar, porque ela se preparou 3 anos e não conseguiu. Não, pastor, eu não estou frequentando agora a igreja porque as portas da minha vida parecem estar se fechando, e eu não estou bem emocionalmente para assumir compromissos com o Senhor. Hoje fazem mais de 5 anos que essa pessoa tenta ser aprovada, e infelizmente não alcança o resultado pretendido. E eu temo dizer que talvez nunca alcance, diante do desprezo e da negligência com a obra do Senhor, deixando sempre a obra de Deus, invariavelmente, em segundo plano. Não adianta, meus irmãos. J.C. Ryle, um grande teólogo reformado do passado, disse que Satanás dirá no início das suas vidas que é muito cedo para servir a Deus, e depois vai dizer no final que é tarde demais. Também muito envolvido na pregação voltada ao chamado ao arrependimento, Leonard Ravenhill, falecido em 1994, pergunta: as coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo? Você tem priorizado o que realmente deve ser priorizado? Ou tem insistido em investir num saquetel furado, priorizando a tua própria casa, as tuas próprias coisas? A verdade, meus irmãos,
é que muitos de nós têm usado a desculpa da insatisfação na vida como um pretexto para permanecerem como aqueles judeus após o exílio, indiferentes ao grande trabalho que está por ser feito. E por quem será feito senão por nós? E como consequência disso, acovardando-se de priorizar o que deve ser priorizado, que é a obra do Senhor, o seu reino e a sua justiça, por conta disso, convivem sempre com os céus cerrados do orvalho que abençoa a terra. Convivem com colheitas insuficientes. Nunca o que a gente recebe dá, porque não prioriza o que tem que ser priorizado. Recursos parcos para sobreviver, como está aqui no verso 10 e no verso 11. Consequências da negligência de um povo que leva sempre em consideração, como o título dessa mensagem sugere: primeiro eu, depois o Senhor. Conclusão, meus irmãos. Benjamin Franklin, notável norte-americano do passado, certa vez afirmou: jamais eu conheci um homem que fosse bom em inventar desculpas e que também fosse bom em alguma outra coisa. Porque geralmente, quem convive com essas desculpas da procrastinação, do autosserviço, da insatisfação, são pessoas que não querem reconhecer a verdade que está diante de si, não querem abandonar essa anestesia, essa negligência, essa indiferença com a obra de Deus. À luz do texto de Ageu 1, de 1 a 11, que lemos nessa noite, meus irmãos, nós somos instados a reavaliar as nossas prioridades e a garantir que a obra de Deus ocupe o centro das nossas vidas. Como John Knox, o grande presbiteriano escocês, certa vez disse: servir a Deus é a verdadeira liberdade, honra e riqueza. Ou como o salmista no Salmo 84, um dia nos teus átrios vale mais que 1000 em outro lugar. Porque esse poeta sagrado sabe o que realmente importa. Ele sabe dar valor ao que realmente interessa. Tem gente que é incapaz de ver uma lâmpada queimada na igreja e avisar um diácono. Tem gente que é incapaz de ver a coisa caminhando para um acidente, para uma situação, para um incidente, e é incapaz de dizer: eu vou avisar alguém, eu quero contribuir. Ou é incapaz de ver as coisas acontecendo com um esmagamento de uns poucos que querem trabalhar e dizer assim: pastor, eu estou vendo a situação, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Tem gente que é incapaz disso. Sabe por quê? Primeiro eu. Se eu disser que vou ajudar, eu vou perder de repente a possibilidade de um domingo sim, um domingo não, ir para o estádio ver um jogo. Eu vou perder a possibilidade de me comprometer com a minha família, de fazer aquele churrasco no sábado, aí tem programação da SAF, da UPH, da Mocidade. Acaba com a minha agenda. Primeiro eu, depois o Senhor. Sem dúvida, meus irmãos, a postura daqueles judeus não agradou a Deus, não glorificou o seu nome, quando deixaram a casa do Senhor e sua reconstrução para construir as suas próprias casas. Sabemos que Deus não vive em templos feitos por mãos humanas, é verdade. Está lá em Atos 7, 48 e 50, no grande discurso de Estevão perante o Sinédrio, antes de ser martirizado. Sabemos também que os edifícios da nossa igreja não são a sua santa morada. Deus não fica aqui durante a semana e Ele abre as portas para nos receber no domingo. Ele mora em ti e mora em mim. Mas tal qual o exemplo do texto que lemos, ele também não morava no templo de Jerusalém. A maneira como cuidamos desses templos reflete as nossas prioridades espirituais e nosso amor por Deus. Talvez um dos grandes pregadores evangelistas da capela de Westminster, na Inglaterra, Dr. D. Campbell Morgan,
expressou-se muito bem quando pregou sobre o profeta Ageu, muitos anos atrás, dizendo o seguinte: observe, apesar de hoje em dia a casa de Deus não ser mais material, mas sim espiritual, ainda é um símbolo muito real do que é espiritual. Quando a igreja de Deus em qualquer lugar é desleixada com o ambiente físico das suas reuniões, com o seu lugar de adoração e seu trabalho, trata-se de um sinal e de uma evidência do declínio da vida espiritual dessa igreja. Se nós temos desleixado com o que a gente vê, é mais ou menos a ideia que João usa na sua carta para dizer: tu dizes que ama a Deus, mas recrimina o teu irmão. Pois eu digo que tu és mentiroso. Como podes amar a Deus que não vês e odiar a teu irmão a quem vês? Como podes dizer que tens uma vida maravilhosa, espiritualmente estás muito bem, se nas coisas físicas não tens o menor zelo ou cuidado? Devemos evitar, meus irmãos, a armadilha espiritual de colocarmos os nossos próprios interesses antes da vontade do Senhor. Que possamos responder ao chamado de Deus, construindo a sua casa e buscando o seu reino em primeiro lugar. Porque o Deus que não muda é do mesmo tempo de Ageu, é do mesmo tempo de Cristo, e está hoje, e diz à sua igreja: considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Outra vez eu digo: considerai os vossos caminhos. Como o povo de Judá, após ouvir esse sermão de Ageu, no verso 13, somos da mesma forma constrangidos pelo Espírito de Deus, que diz à igreja: arrependam-se e temam ao Senhor. Para quê? Para tomarmos as providências do verso 8: subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa, dela me agradarei e nela serei glorificado. Assim diz o Senhor. Fique de pé, vamos fazer uma oração nesse momento, em seguida entoar o hino de número 312. Mas quando você cantar, eu quero que você reflita e pense, porque nessa noite a igreja vai assumir um compromisso. O hino pergunta: vamos nós trabalhar? Somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho o vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós reconhecemos diante de Ti, Pai, que mesmo o melhor de nós ainda não é digno de Ti, não é digno da Tua salvação, não é digno da Tua graça. Mas essa não é a notícia, Senhor, que acaba com as nossas esperanças, pois Tu, Senhor, aprove no Teu plano eterno consumar a redenção do Teu povo.